Olá, meus irmãos, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Márcio Vila, diretor do projeto Encontro com a Palavra. E hoje nós vamos estar começando uma nova série de lives, Prescrições para os Problemas da Vida. A gente sabe que são muitos os problemas que têm afligido hoje, não só o mundo, mas também os cristãos, os nossos irmãos. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que tem tirado o sono de muita gente: ansiedade. Eu estou aqui muito bem acompanhado do meu irmão, do meu amigo, do meu companheiro de ministério, o pastor Tiago Navarro. Meu irmão, que alegria ter você conosco. Pastor, que bênção, que honra estar aqui falando de um tema maravilhoso que parece que é um tema moderno. Mas no nosso bate-papo hoje aqui, os nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo vão perceber que Jesus comentou sobre isso. Jesus abordou sobre isso. E Jesus gerou escape sobre isso. E o nosso Jesus, quando falava, ele gerava graça, ele gerava consolo, ele gerava amor, ele gerava escape nessas situações. Então, abordar a ansiedade de um tema que parece moderno, mas que Jesus já nos alertou, com a graça, o amor e a sabedoria do Pai, vai ser algo maravilhoso para falarmos hoje. E eu tenho certeza que todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo, que estão assistindo, vão ser plenamente edificados. Não serão o mesmo depois desse momento, para a glória de Deus. Amém, amém. Uma coisa que eu quero aproveitar para falar, não estava nem no script, então vamos só abrir esse parênteses aqui. A gente tem que lembrar que o foco do ECAP, o Encontro com a Palavra, é a gente trazer princípios e valores do reino que estão ali nas Sagradas Escrituras, e uma vez que a gente entende os conceitos, a gente traga para uma aplicação prática em nossa vida. Então a gente sempre vai fazer aquelas 3 perguntas. O que o texto fala, ou o que o texto diz. Em seguida, o que está entendido acerca do tema. E a terceira pergunta é: o que significa para mim? Porque quando eu trago para esse lado pessoal, de que forma eu vou aplicar esse princípio, esse valor na minha vida, eu acho que aí casa perfeitamente com essa série Prescrições para a Vida. E algo interessante também, pastor. Os nossos amigos e irmãos que estão participando, eles vão ter acesso a um material maravilhoso, um material online e gratuito. Ou seja, vocês são injustificáveis. Você pode estudar aonde você está, no tempo que for bom para você, e você tem um material maravilhoso, com uma espiritualidade, com um direcionamento bíblico, mas também com um foco de gerar na praxis da vida, no dia a dia, uma mudança baseada nos projetos, nos planos. Pastor, eu creio que vai ser um despertar de Deus para todas as famílias que vão participar conosco dessa grande jornada. Encontro com a palavra de conhecimento aí das prescrições de Cristo para a nossa vida. Amém, amém. Eu fico só pensando aqui, A gente, como você falou, a gente tem essa presunção de achar que são problemas da modernidade. Não, esse negócio de saúde mental, esse negócio de ansiedade, tudo isso é coisa da sociedade moderna. Estresse, depressão. Pois é, todas essas patologias ou esses diagnósticos, parece que são coisas que aconteceram nos últimos 30, 40, 50 anos, quando na verdade a gente tem a Bíblia, e se a gente for para falar do tempo de Jesus, 2000 anos atrás, Jesus já falava de ansiedade, já falava de depressão, e a gente tem que não só trazer para a nossa vida hoje, mas entender quão atual são os princípios e valores do reino descritos na palavra de Deus, na Bíblia, que são válidos e aplicáveis para a nossa realidade nos dias de hoje. Perfeito, pastor. Ou seja, desde a época de Jesus, dos gregos, dos romanos, de uma estrutura helenística, já havia esses problemas, foi abordado por Jesus, e eu já estou curioso para a gente começar a conversar e falar sobre isso. Verdade, meu irmão. E a gente vai ver hoje, a gente está focando numa passagem que está em Mateus 6, dos versos 19 a 34. E Jesus, por 3 vezes, ele vai dar um conselho: não se preocupem. Meu irmão, você pode ler para a gente, por favor? Vamos lá. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e o ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam.
Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e ao outro, e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não devem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus, por 3 vezes, ele vai dar um conselho: não se preocupem. Se você pegar uma outra tradução, vai dizer assim: não andeis ansiosos. Mas o que Jesus está fazendo aqui é que ele não está nos dando um conselho opcional. É um comando, é uma ordem. Não se preocupem. E isso é muito interessante. Pastor, o que eu vejo, e aí reforçando a tua fala, que realmente é como se Jesus parasse e dissesse assim: gente, dá para conviver, dá para caminhar junto, a ansiedade faz parte da nossa vida, da nossa história, e vamos tentar algumas coisas porque é inevitável. A perspectiva não é essa. A perspectiva é que nós não devemos nos conformar com isso e devemos ter atitudes práticas, atitudes bíblicas. Devemos ter norteios e entendimentos que nós somos livres desse processo. E em Cristo podemos viver uma nova vida como nova criatura. E aí entender que quando confiamos, quando depositamos em Deus a nossa fé, a nossa esperança e o nosso direcionamento de vida, vamos ter escapes bíblicos do Senhor para a gente poder, além de enfrentar, conseguir viver sem ansiedade. 2 coisas muito interessantes que me chamam a atenção. Primeiro, que a gente vai parar para pensar na ansiedade mais uma vez, né? Como se fosse um problema atual, não entendendo que já remonta de muitos anos, milhares de anos. Mas a gente começa a ver, claro, na nossa vida hoje você pode ter preocupação com as crianças, você pode ter preocupação com a conta para pagar, preocupação com a data de vencimento de alguma fatura, uma série de coisas. Às vezes é saúde na família, às vezes é crise no matrimônio. É uma série de coisas que podem estar tentando tirar a tua paz e trazer ansiedade. Mas a gente começa a discernir uma grande verdade, que não tem a ver com o ambiente, porque todos, independente de raça, cor, credo, religião, o que quer que seja, estamos sujeitos às mesmas aflições, às mesmas complicações do ambiente. Mas o importante é sim os nossos valores, porque na medida que nós temos valores consolidados na palavra, na verdade, a gente começa a olhar para o problema com lentes diferentes. A gente começa a perceber que não é o problema em si, mas como eu reajo a esse problema.
E aí a gente vê que o conselho de Jesus é muito válido, porque não é um conselho como se fosse assim, você já pensou em fazer isso? Não, ele está dando um comando, não se preocupe. E quando você tem seus valores firmados na rocha que é Jesus, você começa a ver que independente do que te aconteça, por você estar firmado nele, você não se permite, você tem uma posição diferente. E aí a gente começa a ver a maravilhosa graça de Jesus em nossa vida. A gente vê aqui Jesus falando sobre tesouros. E ele fala sobre tesouros na terra e tesouros no céu. E a grande pergunta que surge é: aonde está o seu tesouro? Pastor, muito interessante falarmos sobre isso para os nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo. E aí é como se Jesus parasse e dissesse: você tem duas opções aí. E ele começa falando de uma opção que é a opção mais vivida hoje aqui. É a opção onde as pessoas estão, parece que, nascendo e morrendo para isso, que são os tesouros terrenos. São os bens, são os patrimônios, mas se trata também do que as pessoas confiam, da sua confiança nos bens terrenos. E aí, pastor, acontece algo muito interessante, porque a condução cristológica disso é que esses bens terrenos, eles são consumidos, eles são corroídos, eles são destruídos pela própria condução do mundo. E aí Jesus nos dá um escape. Olha, eu não tenho, existe essa perspectiva, mas vocês têm que se alinharem com a perspectiva das coisas eternas. Perfeito, meu irmão. E a gente começa a ver uma coisa muito interessante. Repare, Jesus nos dá uma fórmula. Ele faz uma prescrição para a gente. O remédio para essa ansiedade, dessa pessoa que se preocupa com as coisas materiais, está em mudar o foco. Focar nas coisas celestiais. Juntar tesouros nas regiões celestiais, onde não há corrupção. Aonde elas permanecem para sempre. Aonde o fruto está sendo guardado por toda a eternidade. Perfeito, pastor. E aí percebemos o seguinte, a Bíblia dá um exemplo sobre isso. De repente um homem se encontra com Jesus. A Bíblia até diz, pastor, que ele era um jovem rico. E aí Jesus tem uma conversa com ele. Olha, você conhece os mandamentos? E Jesus fala sobre eles. E esse jovem diz, olha, eu conheço e além de conhecer, eu vivo esses mandamentos. E aí Jesus fala uma coisa interessante. Olha, você está tendo uma vida religiosa muito jóia. Você está vivendo os mandamentos. Mas eu quero te pedir uma coisa só. Vende os seus bens, todos que você tem, dê aos pobres e siga-me. Porque para você vai ser gerado um tesouro eterno. E aí, irmãos, o texto diz que esse jovem, por ser muito rico, inclusive em muitas Bíblias, o título desses versos é o jovem rico, esse jovem vai embora porque percebe que o que ele tem é muito e ele estava pegado a isso. E aí Jesus nos dá uma lição. Aonde está a sua confiança? Aonde você tem depositado a sua perspectiva de fé, de crença, de norteio, nas coisas terrenas ou nas coisas espirituais? Aquele jovem perdeu uma grande oportunidade de vivenciar as coisas espirituais, de caminhar com Jesus e de ter uma riqueza eterna. E logo em seguida, a gente vai ver Jesus falando dos olhos. Ele fala que a candeia do corpo são os olhos. Mas ele não está falando de visão física, ele está falando de uma perspectiva de vida. Isso mesmo, pastor. E é muito interessante que entender a perspectiva é entender o propósito, é entender o chamado, é entender o direcionamento. Se eu estou numa luz de Cristo para as minhas perspectivas, eu estou na luz de Cristo para o que Deus tem para mim. Eu estou na luz de Cristo para os sonhos de Deus, para os planos de Deus, para os projetos de Deus. Quando eu estou na perspectiva da luz de Cristo, tudo na minha vida vai mudar. A minha casa vai mudar, projetos que eu tenho salvíficos vão mudar, a minha leitura bíblica vai mudar, o meu casamento vai mudar. Então, o que é gerado em mim, nas perspectivas bíblicas, na luz de Cristo, é um projeto salvífico não só para mim, para transbordar em todos ao meu redor. Muito interessante a gente também fazer uma reflexão no seguinte aspecto. Se a gente parar para pensar, muita gente acha que a gente está dando aqui uma prescrição, uma fórmula mágica para a pessoa mudar a vida dela. Mas a pessoa tem expectativas de mudança de vida
que não tem a ver com a sua postura, mas que tem a ver com o ambiente à sua volta. E não é isso que a gente está propondo. Não é isso que Jesus está propondo. Jesus, ele fala o seguinte: as tribulações vão continuar a vir, as tempestades vão continuar a vir, os problemas vão continuar a existir. Mas o que vai mudar agora é a sua perspectiva sobre tudo isso. Por quê? Porque você não vai mais reagir baseado na sua carne. Você entendeu a prescrição, você entendeu o valor, você entendeu o princípio bíblico de que não andeis ansiosos, né? Não se preocupem, confiem em Jesus. E a partir daí, o que muda, na verdade, é a sua atitude em relação ao problema. O problema está ali. O que é que você vai fazer a respeito disso? Você não vai ficar permitindo que sua mente vá gerar uma ansiedade, que sua mente se preocupe com coisas que sequer aconteceram. Você passa a dizer o seguinte: eu confio no Senhor, eu ando nesse caminho. Então agora, o problema continua ali. Mas você, por ter confiança em Jesus, você fala: não, eu não vou reagir. Eu vou agora trabalhar para mitigar esse problema. E faz, né, traça o seu plano, você vai fazer a ação uma após a outra para chegar na solução que você quer. E a partir daí, você não está trabalhando em expectativa, em projeção, em coisas intangíveis que geram ansiedade. Então a gente começa a ver que a sua postura, a sua atitude, a sua determinação de ter essa mudança de comportamento vai começar a produzir um efeito diferente na sua vida. Você não vai estar ansioso, o problema vai estar ali, mas você vai trabalhar para solucionar o problema. E aí a grande pergunta é: você é capaz de agir diferente? Você é capaz de deixar a ansiedade de lado e focar na resolução do problema? Os seus olhos, a sua visão, a sua perspectiva acerca desse problema mudou? E aí, essa mudança está te levando para um caminho de luz ou essa mudança está te mantendo no caminho de trevas? Que a gente possa tomar a decisão correta, usar a prescrição da forma adequada e tomar as ações necessárias para mitigar os problemas, para lidar com as situações. E eu tenho certeza que Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, Ele vai trabalhar para que você não mais fique ansioso, mas sim esteja focado, determinado a solucionar o problema, com a firme convicção de que eles vão continuar vindo e você vai continuar superando, para a honra e glória do nome do Senhor. E Jesus conclui dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. E o que ele quer dizer com isso, na verdade, é até um questionamento. Significa: aonde está o seu coração? Que forte, hein, pastor? Então, parece que aonde está o nosso coração, aonde está a minha confiança, aonde está a minha credibilidade, aonde está o meu norteio, aonde estão as minhas perspectivas, aonde eu posso ancorar, aonde eu posso descansar. E aí é que está um grande problema da ansiedade. Se eu tenho esse Senhor do dinheiro, eu tenho o Senhor das riquezas, eu tenho o Senhor da fama e do sucesso, toda a minha perspectiva estiver baseada nisso, vai vir ansiedade, porque vão vir as frustrações, vão vir as desilusões, vão vir o engano. Mas se tudo isso que eu estou vivendo hoje, as minhas perspectivas, sonhos, planos, desejos, estão no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, da minha fé, da sua fé, então essa ansiedade, esse desespero, essa falta de credibilidade, esse sono que não chega, ele vai cair por terra, porque eu vou conseguir dormir e também acordar, crendo e tendo a plena certeza que as minhas riquezas estão depositadas no Senhor e todas as minhas perspectivas, projetos, sonhos e confiança está no autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo de Nazaré, pastor. Excelente colocação, meu irmão. E aí a gente vê a ansiedade como um sintoma de um coração dividido. Sintoma de um coração dividido. E como você falou, como a gente faz para mitigar esse problema? E aí me vem aquela passagem: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E aí a gente começa a entender a perfeição do plano de Deus.
como Deus já sabia o que nós hoje estaremos vivendo, mas que a sua solução, registrada 2000 anos atrás, ainda são válidas para nós hoje. E aí, se a gente trazer para a nossa perspectiva do ECAP, do encontro com a palavra, o texto a gente já viu o que ele falou. A gente está entendendo aqui o que ele significa. Mas agora, cada um de nós tem que fazer o exercício de pensar como eu posso colocar em prática todos esses ensinamentos na minha própria vida. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça? Como eu faço depósitos nessas regiões celestiais de tesouros? Como eu lido com ansiedade? E aqui a gente está tendo hoje a oportunidade de compartilhar uma riqueza de atitudes, posturas, princípios, valores e ensinamentos para que você possa colocar em prática na sua vida para lidar melhor com esse grande problema que estamos vivendo hoje, que é o problema da ansiedade. E o que a gente consegue perceber é que a prescrição de Jesus acerca de ansiedade vai muito além do que um simples relaxa. A gente começa a ver que a mensagem de Jesus tem a ver com mudar o foco, como lidar com os problemas e quem é o Senhor da sua vida, quem governa a sua vida. Perfeito, pastor. E vamos colocar duas coisas aqui práticas para você, para a sua vida, sobre ansiedade. A primeira, Jesus quer tirar o fardo pesado. O que a ansiedade tem gerado, o que o trabalho tem gerado, o que os desafios profissionais, estudantis, ministeriais têm gerado de peso, Jesus troca esse fardo. Ele quer passar para você o que é leve, o dele que é leve e suave. E a segunda coisa foi dita aqui pelo pastor Márcio e é muito interessante para você todos os dias se lembrar, onde foi dito aqui: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Pastor, quando Jesus fala isso, eu vejo algo muito interessante, porque primeiro, ele não diz que a gente não deve buscar, mas devemos buscar primeiro, ou seja, a minha prioridade inicial, a minha primazia é o reino de Deus. Mas existe uma segunda coisa muito interessante, porque buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, ou seja, eu não consigo associar o reino sem a justiça. O I é um conectivo, e o conectivo ele gera uma junção aonde não há separação. Ou seja, o texto está dizendo que eu devo buscar primeiro o reino de Deus e a justiça juntos, na mesma intensidade que eu busco o reino de Deus, eu também tenho que buscar a justiça. E aí, pastor, entra algo maravilhoso, que são as demais coisas. Ou seja, o trabalho que tem gerado ansiedade, a conta bancária que tem gerado ansiedade, contas a pagar, enfim, essa perspectiva financeira que tem gerado ansiedade, o que eu quero comprar, o que eu quero vender, o que eu quero receber, Jesus define em uma palavra: coisa. Imagine você se preocupando com as coisas, você sem dormir com as coisas, você colocando as coisas em primeiro lugar, e Jesus define isso para você, o que você tem de mais importante. Muitas vezes, você que está olhando o mundo terreno, Jesus chamou de coisa. Então, a sua ansiedade está sendo baseada nas coisas. Mude a perspectiva, mude a visão, tenha a perspectiva celestial, espiritual, de buscar o reino e a sua justiça, porque, por certo, pastor, com certeza a ansiedade vai cair por terra em nome de Jesus. Amém. E eu quero fazer um convite para você hoje. Eu quero que você, nesse momento, pare tudo o que você está fazendo e traga agora à sua mente aquilo que está te trazendo ansiedade, aflição, angústia. E eu te convido a colocar tudo nas mãos do Senhor. Coloca ali ao pé da cruz. Que você faça esse gesto simbólico. E aqui, à medida que a gente está falando, me vem à memória o Salmo 37, o verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso que Jesus está propondo para você hoje. Que você tenha nele o seu porto seguro. Que você tenha nele o centro da tua confiança. Que você possa abrir mão das suas preocupações
não para não lidar com o problema, mas sabendo que você vai fazer o que está no seu alcance e que Deus está no controle de todas as coisas. Se a gente parar para pensar, a ansiedade, ela está intimamente ligada com a grande necessidade de controle. E Jesus sempre nos lembra que não somos nós que estamos no controle. Ele está. E talvez essa é a mudança de mentalidade que Ele está nos convidando a ter. De entendermos que nós não vamos controlar. Nós não vamos produzir os resultados de acordo com a nossa expectativa. Mas se a gente confiar que o plano dele é melhor, que Ele sabe o que está fazendo, e eu deposito a minha confiança nele, eu tiro de mim o fardo de que eu preciso produzir esse resultado, sabendo que eu vou fazer o que cabe a mim fazer, mas os resultados, os frutos, é o próprio Deus quem vai trazer. Perfeito, pastor. E aqui eu quero deixar um desafio para você que está nos ouvindo. Você gostou desse nosso lindo bate-papo, desse profundo bate-papo? Esse bate-papo não pode ficar só com você. Você é o nosso convidado especial para primeiro curtir esse vídeo. Você também tem a linda oportunidade de comentar, de trocar experiências, não só do que você achou do vídeo, não só do assunto, mas do que você está vivendo. E você também pode participar conosco, gerando essa perspectiva para essas pessoas. Você pode ser o propagador de tudo que nós estamos falando aqui, para que não só você, mas agora a sua casa, a sua família, os seus amigos, os seus colegas de trabalho possam ser maravilhosamente edificados, e você pode ser um canal de Deus para que a ansiedade caia por terra quando forem assistir esse vídeo. Não se esqueçam, deixe o seu like, curta, compartilhe e venha se inscrever nos nossos cursos gratuitos do Encontro com a Palavra. O link segue na descrição.